crescendo como qualquer negócio, né? Que é um exemplo da gente plantar para colher. Estava me perguntando aqui, são 6 anos de RaizCast, 8 temporadas já do RaizCast. Então, é uma tendência de programas muito grande. Isso só em Santa Maria. Barbaridade. Em Porto Alegre, nós já estamos indo para a 2ª temporada do programa lá. Então, é um programa que eu digo que para mim é um mestrado. Para quem está tentando entender, né, o que é RaizCast chegando a primeira vez, é um programa que eu criei para fazer perguntas, entrevistar empreendedores, para mim entender se a dor que eu tinha era só minha, ou se todos tinham, e qual era a saída, e aprender. Vou te dizer que aqui é um mestrado, é um doutorado para mim, tenho certeza que quem assiste também vai aprender muito. Mas tem uma coisa que não muda nesse programa. Aí os nossos ouvintes, ou que está assistindo, está dizendo assim, eu já sei o que é. Eu não apresento o nosso entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Certo. Obrigado. Meu nome é Thiago Dalla Porta, né? Sou casado com a Fernanda aí, faz 10 anos, né? Tenho um filho de 2 anos, o Vicenzo, fazendo 3 daqui uns dias aí, Rodrigo. Sou empreendedor, né? Empreendedor vai fazer 4 anos, né? Então a gente sabe da luta que é empreender, dos desafios diários, né? E o papel, aquilo que aparece muitas vezes, o Instagram ali, não é o que de fato a realidade do empreendedor, né? Muito você vê o que já deu certo e poucos falam do caminho, da trajetória, né? Então, eu sou formado em sistemas de informação, tenho uma especialização em tecnologia pela FSM, né? Mas eu me identifico como vendedor. O que eu mais gosto é vendas, né? Então, isso aí, tudo essa junção me levou a empreender aí, tá? E aí, graças a Deus, a gente está aí, né? 4º ano aí, bem feliz aí, colhendo frutos bacanas aí. Eu até vou fazer uma pergunta, já dada essa tua apresentação. O que te fez largar a estabilidade no setor de tecnologia para empreender? Ótima pergunta, Rodrigo. Obrigado. Primeiro, eu queria também me esqueci de agradecer ao Rodrigo pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado mesmo. Eu fico muito grato pelo convite. Eu já escutei o programa muitas vezes, já vi. Só tem cara de peso que sentou aqui. É uma honra estar Eu contigo sou um de peso. aqui. Boa. Acho que, Rodrigo, quando a gente está numa estabilidade, né? Em primeiro lugar que meu melhor amigo, meu irmão, meu sócio, Elton, fala que estabilidade não existe, né? Estabilidade não existe. Tem outra frase que eu linko que fala que é assim, Rodrigo. Não é minha essa frase, tá? O sucesso não se compra, ele se aluga e o boleto ele vence todos os dias. Olha, essa é boa. É boa, né? Do Felipe Tito essa frase. Então, Rodrigo, eu trabalhava numa empresa, tinha uma carreira sólida, né? Uma remuneração, graças a Deus, bacana, né? Só que sempre faltava aquele algo a mais, né? Se eu tivesse a minha empresa, acho que isso aqui eu fazia daquele jeito. Isso daquele jeito, né? E isso foi incomodando. Foi incomodando. E também eu vi muito trato com pessoas mais velhas, né? Falaram para mim, se eu tivesse tua idade, eu tivesse empreendido. Se eu tivesse feito tal coisa. Aí eu prometi para mim mesmo que eu não queria chegar com 70, 80 anos e ter aquele si na vida, né? Aí esse conjunto de fatores me levaram a empreender. Oportunidade também, né? Que veio na época, assim, me levaram a empreender. E graças a Deus, né? Que a gente consegue ter essa coragem de startar, né? De começar um negócio e ele começar aos poucos, né? Com muito cuidado, ele caminhando sozinho. Né? Que legal. Vamos ver o que vem pela segunda pergunta aqui. Qual foi o maior desafio na transição de funcionário para dono do próprio negócio? Gostei dessa pergunta. Boa. Eu acho que essa transição, ela teve vários desafios, Rodrigo, mas o principal foi o financeiro, né? Quando eu decidi empreender, eu fiz uma reserva de dinheiro, eu programei, né? Achei que dava certo. Achei tempo. Que no segundo mês estava bombando já, que ia ficar rico, né? E sabe que isso é legal tu falar? Por 2 motivos para quem está nos ouvindo aqui ou assistindo. Em primeiro lugar, que quando uma pessoa coloca o negócio, ela nunca entende que dentro do custo do negócio dela tem que estar o salário dela. Ela tem um custo de vida, né? E a maioria não programa isso. Se eu tenho que gastar 10 mil por mês entre aluguel e tudo, durante um ano eu vou aportar 120 mil. Tá, mas eu vivo com 5 mil, então eu tenho que aportar mais 60. Seriam 180 mil para durante um ano tu poder fazer esse negócio dar certo. Mas tu fez isso.
Só que tu fez talvez com a previsão mais curta, é isso? Ah, com certeza, né? É que nem ter filho. Se tu vai somar tudo, tu nunca vai ter filho, né? Então tu chega uma... Se souber aquele cálculo, sabe que uma vez eu soube o cálculo, um filho só em fralda custa 30 mil. Pois é, vai ter que ter quanto guardado, né? Então tu tinha uma base ali por alguns meses. Eu sempre quero frisar que eu sempre tive o apoio da minha esposa, da minha sogra, né? Apoio emocional e financeiro. Isso aí me deu coragem, que eu sei que pessoas queriam, mas não conseguiram porque não tinham esse apoio, né? E isso fez eu tomar a decisão, né? Mais difícil que é tu sair de uma vida estável para tu arriscar, né? Só linkando com a pergunta novamente, foi o financeiro, Rodrigo, porque tu tem um salário todo mês que é na tua conta. Tem uma comissão variável que ela varia, mas tá ali. Empreender não, né, Rodrigo? Empreender, se tu não vende, tu não tem. Tu já larga com um custo fixo muito alto. E tu tem uma planilha lá que tem que sobrar um X lá para te poder ter o teu prolabore, pagar tuas contas pessoal, né? Tu não pode... misturar tuas contas pessoais com a empresa. Isso é receita para o fracasso, né? Então, foi o principal... Meu livro, uma das primeiras coisas que fala os grandes erros do empreendedor é CPF igual a CNPJ, né? Misturou CPF com CNPJ, deu problema. Isso acho que nesse sentido é bom ter sócio, né? Porque daí a gente acaba... Se obriga a ser uma transparência muito maior, né? A gente sempre fez muita conta, a gente sempre trabalhou em cima da realidade, do custo, do imposto. Quando tu foi abrir o negócio, tu já entrou com sócio ou foi sozinho? Essa Não, inicial do negócio. Eu já entrei com sócio. Digamos que a gente não queria pegar um empréstimo para construir um negócio, né? Então, eu tinha uma reserva de capital, meu sócio tinha uma reserva, vamos fazer. Se perder, a gente perdeu um dinheiro que era nosso, a gente não segue com uma dívida aí, né? Então, foi assim que a gente dividia risco, dividir lucro, né? Assim, mais ou menos que a gente... Qual foi o primeiro negócio que tu pensou? Eu vou sair daqui, vou montar um negócio. Qual foi o negócio? E por que tu pensou nesse negócio? Na verdade, assim, ó, eu tinha um capital e a minha família sempre trabalhou com medicamentos, né? Distribuidor de medicamentos, meu pai, meu tio, meu primo, né? E meu pai estava se aposentando, foi para casa e conversando com amigos, aposentadoria, uma fase complicada para quem sempre trabalha, Rodrigo, né? De repente, tu é uma pessoa que lida com banco, tu trata, tu faz aquilo, tu é o financeiro de uma empresa, aí tu, pum, agora tá em casa lendo TV, né? E aí eu viajei para Santa Cruz, um amigo meu que tem uma empresa de muito sucesso lá, começou muito pequeno e está muito grande hoje. Santa Cruz é um dos maiores players que estão lá de medicamento, né? Me contou como é que estava o mercado, eu falei, tchê, vou arriscar porque eu tenho um cliente, eu tenho meu pai ali para desaposentar, né? E começou assim, desaposentei meu pai e pau na máquina, né? E fomos para frente na Hospilive, que é uma distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, né? A gente basicamente trabalha hoje com órgãos públicos e com os hospitais, com farmácias, com clínicas, né? Simplesmente de uma conversa ele te disse, esse mercado aqui é um mercado bom. Exato. Daí claro, uniu, já tinha meu pai que estava chateado com a aposentadoria, querendo ir fazendo alguma coisa, né? Eu tinha essa oportunidade de mercado e um nicho de clientes que eu via que não estava atendido naquele momento, né? Eu falei, é agora. A mão de obra está aqui, mão de obra barata, da família sempre é mão de obra barata, né? Que o teu pai não ouça o programa. Que ele não ouça, pai, não ouça o programa. Na verdade, é a mão de obra mais cara, no sentido mais valorizada, né? Exato. Mão de obra aqui. Para te ter uma ideia, Rodrigo, do início, meu pai trabalhou 1 ano sem ganhar salário. É a mão de obra mais valorizada. Então, nos ajudou naquele momento, né? Nos ajudou, né? Porque tu não tem como tu economizar num aluguel, não tem como tu economizar num farmacêutico, não tem como tu economizar muitas coisas, né? Mas algumas coisas, o que a gente podia apertar, a gente apertou. O dinheiro era nosso, né? Então, foi determinante pro negócio rampar, né? Tomara que minhas filhas não ouçam esse programa aí. Boa! Só pra não dizer, né? O pai, né? Pai, vamos lá. Mas hoje ele recebe já. Hoje ele recebe. Hoje ele recebe. Tá bom, então. Como é que é o nome do teu pai? José Carlos. Seu José Carlos. Graças a Deus o senhor já recebe, seu José Carlos. Vamos lá. Qual foi a virada de chave mais importante da tua carreira? A virada de chave da minha carreira mais importante, quando empreendedor, eu acho que teve 2, tá? A primeira, quando eu vi que tu pode ir a Porto Alegre, tu pode chegar ao digamos, sucesso, né? Mas tu pode ir a Porto Alegre de avião, tu pode ter carro, tu pode ir por São Cepé, né? Que várias pessoas chegaram de maneiras distintas lá em Porto Alegre. E que, por óbvio, aquela que foi por avião, acho que só avião existe. A que foi por São Cepé, acho que só São Cepé existe, né? Mas que dá para te chegar diferente, com carinho, com cuidado, com esforço, né? Eu virei a chave, a primeira virada foi aí. Não quer dizer que só o João ou o Pedro estão certos. Pode ser que o Antônio também esteja, né? A gente vê qual é o melhor cenário e escolhe.
E a segunda virada de chave foi quando eu passei por um grande problema e superei. Aqueles meses, assim, que tudo dá errado, Rodrigo. Sabe? Tu sai pra fora, tu cai um tombo e quebra uma perna, eu acho, assim. E aí, quando aquilo passou e começou a vir aquele céu azul, bonito, florido, aquele café gostoso, tu vê que, tudo tem solução. As coisas sempre entram no eixo normalmente, né? Isso é muito legal tu falar, porque a gente pensa que só nós estamos passando por um momento assim, né? E eu sempre estou dizendo que não é verdade. E eu trago muito no Método Raiz, no meu conteúdo, na internet, muita verdade, sabe? E eu falo, se nós olharmos hoje para o cenário da energia solar, a maioria das pessoas fala assim, nossa, isso é uma coisa que está decolando, porque né, meio ambiente, falando sustentabilidade, economia para quem coloca, porque hoje eu não acredito, a pessoa que não coloca energia solar, cara, me desculpa, a não ser que tu não possa colocar, não tem onde, como, mas tu pagar uma conta de luz de R$1.000, vão colocar, e pagar uma parcela de um financiamento de 700, não tem como tu não colocar. E depois disso, sabe que eu tenho eu sempre digo, eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, eu não conheço uma pessoa que invista R$500 por mês e depois de 15 anos você torna milionário. Porque R$500, depois de 15 anos, aos 20 anos, tu tem mais de 1 milhão na conta. Juros compostos, né? Com certeza. 500 todo mês. Então, olha quanto tu numa conta de luz joga fora e chega lá na tua aposentadoria, tu poderia estar aproveitando. Mas, digo isso, o cenário é o contrário. Lobista, política, governo, todo mundo atrapalhando, concessionária, todo mundo atrapalhando. Nós estamos no pior cenário, eu digo, nós estamos assim, ó, no fundo do poço da solar. Muitas empresas quebraram, fizeram. Então eu olho assim, cara, eu fui um dos primeiros do Brasil a estar com um negócio, uma das maiores empresas, a empresa mais conhecida, mais nomeada hoje, por exemplo, Santa Maria. Não pode estar assim, isso aí, não acredito. E aí chega uma hora que tu está quase desistindo. Verdade. Só que aí as coisas vão aparecendo, os network vai indo, as inovações vêm vindo, aí tu começa a parar de ficar assim, e eu digo para as pessoas, isso é muito importante. Eu, por mais que estivesse por um tempo, eu vou dizer assim que eu fiquei muito tranquilo porque a solar estava explodindo e isso é muito ruim quando a tua empresa cresce. Tu começa a ficar só naquilo com aquela visão. E aí daqui um pouco o cenário vai lá e cai 80% do mercado. E tu estava estagnado naquilo ali. Estava indo bem, estava decolando, fazendo tudo que ia fazer, mas o mercado simplesmente parou, caiu 80%. E aí eu olho para o lado e digo assim, porra, não tem outra opção forte. Eu estou estagnado aqui, eu tenho algumas empresas menores, mas eu estou estagnado nisso aqui. E aí a dor, tu vai lá embaixo, a dor, tu começa muitas vezes assim, e por mais que eu seja esse cara assim, tem horas que tu diz assim, porra, vou desistir, vou parar. E aí não pode acontecer. Não e aí pode. Tu tem que olhar para o lado, tu tem que ver, e agora a gente está dando uma guidonada que vem surpresa aí, que vai abalar o mercado. Pode ter certeza, os próximos dias vai abalar o mercado. Coisa boa, então novidade tu vai e aí tu começa a ver, opa, mudou a situação. E aí de uma hora para outra começa os networks, começa as coisas, tu já está com 3, 4 novidades, tecnologia e começa a desenvolver. Então, gente, se tu estiver numa fase ruim, que nós estamos numa fase ruim com esse governo que está, essa situação, o país não está tendo credibilidade, não entra dinheiro de fora. Verdade. Nós tínhamos um fundo de investimento aí para um projeto, o pessoal recuou porque não quer jogar dinheiro para dentro do Brasil, nessa estabilidade que está o Brasil. Então, se tu está empreendedor nesse momento, assim, olha para o lado, olha para um ponto, porque vai passar. Eu não sei se é esse sentimento, que é isso que tu quis passar. Isso. É perfeito, Rodrigo. Isso aí retrata em segmento diferente, né? A tua dor é a minha dor. Vou contar um caso que vai linkar com o que tu falou agora. Pegar um ano atrás, 1 ano e meio atrás, que estava num cenário de ascensão, o país, pelo menos para nós, estava bem melhor. Se pegar 1 ano e meio atrás por aí, né? E aí um cliente passou um pedido de R$90 mil. Pai, começou a vir pedido grande, eu nem olhava para aqueles pequenos mais. Aí, de uma hora para outra, o dinheiro sumiu e começou a vir grande, eu peguei aqueles pequenos e comecei a abraçar aqueles pequenininhos, olhar com mais carinho, né? Então, acho que é um grande erro que eu cometi também, e o cenário, ele quando tá muito bom, o perigo é esse, a gente fechar os olhos e achar que só vai vir daqui para frente coisas boas, e o mundo, ele é instável, né? Não é assim. E, graças a Deus, a gente conseguiu contornar, mas eu tirei com o aprendizado que tu falou agora, menos dinheiro no mercado, o que significa para nós? Que tu vai ter, até a gente emite mais nota, tem mais pedido, mas o ticket médio é muito mais baixo. Então, tu tem que trabalhar mais para ganhar menos, né? Mas estamos na luta, é o que tem que fazer. Um grande exemplo, se tu pegar, por exemplo, eu assim, ó, eu nunca descartei os projetos pequenos, eu fui a única empresa que se especializou em manter o atendimento aos pequenos, embora vinha os projetos de meio milhão, 1 milhão, 300 mil, eu visualizava aqueles projetos de 30 mil, 20 mil, que eram os residenciais. Só que hoje sumiu os projetos grandes e os residenciais que eram 30 mil estão no ticket de 15.
Verdade. Então, tu vai olhar, tu fechar um D30 hoje, parece que é um gigante. Tu olha lá, fechou um D30, nossa, esse é gigante. Então, isso é... E o que eu quero dizer com isso? Quem tem prestação de serviço e questão de cliente, presta muita atenção. Porque se você tiver um único cliente que representa mais de 50% hoje da tua receita, o teu risco é muito grande de quebrar. Se esse cliente, ele simplesmente de uma hora para outra, ele tirar o contrato, tu vai, assim, ó, se não tiver muito bem, vai quebrar. Então, presta atenção, quem está focado em um projeto grande, hoje descansado, busca, valoriza os projetos pequenininhos, que é o que salva, né? Na hora do aperto. Muita gente entrou em rascada por causa disso, né? Eu faturo 1 milhão, mas 900 mil é só um cliente. Isso eu ensino no livro. No livro Método Raiz eu falo muito sobre essa questão. Olha aqui, falou em erro, ó, já adivinhei. Qual o erro mais comum que você vê em quem tenta vender tecnologia hoje? O erro mais comum... Eu vou aprender aqui um pouco também, que eu estou indo para tecnologia. Não, certo. Eu acho que falta reconhecimento, né? E não entender o que o cliente de fato quer. Eu vejo muitas pessoas com muito conhecimento de tecnologia, né? Eu tive o privilégio de conhecer várias, né? E quando convidava para uma reunião mais técnica, a pessoa respondia o que a outra pessoa não queria ouvir. Um exemplo, Rodrigo. Quero saber se eu consigo linkar aqui, se isso aqui se comunica com esse servidor aqui. Não, mas é que isso aqui veio lá da Islândia, com uma placa da Suíça, com um roteador de Cisco, de não sei... Calma, o cliente não quer saber, ele quer saber se aquilo linka ali. Isso para software, para hardware, para redes, né? Então, acho que... E não é por mal, né? É por, às vezes, faltar um treinamento, faltar conhecimento de passar, que o cliente ele só quer saber se a dor dele vai ser suprida, atendida ou não, né? Então, acho que um erro comum em quem vende tecnologia, muitas vezes, né? É não conhecer o produto, tá? O serviço, e quando conhece, ele quer dizer que conhece. E aí tu acaba constrangindo o cliente, porque ele não é obrigado a conhecer, ele tá para conhecer, para ter comprar, né? Então, isso aí eu já presenciei algumas vezes e procurei sempre ouvir mais o cliente, né, do que falar e também me preparar para se alguma pergunta mais complexa viesse a gente saber responder. Quando não saber, olha, não sei, mas tem um amigo que sabe, meu colega sabe, eu vou procurar a resposta e te retorno. Meia desculpa, né? Ter essa humildade também que às vezes falta, né? Na hora da venda. Aí. Sabe que muito legal ouvir isso aí. Inclusive, eu estava hoje, antes de vir para cá para o estúdio, montando a apresentação comercial da RiseUp. Que legal. E na apresentação dela, eu estava tentando passar algo diferente. Ela vai ser o método raiz, ela vai ser essa maneira, a inteligência artificial mais raiz e humana do mundo. E eu preciso me comunicar, e agora ouvindo tu falar, eu estou no caminho certo. Por quê? Porque eu estou colocando justamente não tanta coisa em tecnologia. O que eu tenho que apresentar para o cara é a dor dele. Eu já abro o contexto dizendo que ela resolve a dor do cara, que é o atendimento. Que ela é o auxiliar dele, que não incomoda, que fica 24 horas, que aprende o que tu ensina. E o melhor de tudo, tu tem uma tranquilidade que sabe que ela vai fazer o que tu treinou ela. Verdade. Então, a minha comunicação nessa questão, porque se tu pegar a maioria dos empresários, muitos ainda nem estão ainda na questão do WhatsApp, do atendimento, o trazer o lead digital. Eu digo, né, quem não entrar na terceira era, e agora vai um recado para todos vocês, a terceira era de marketing com vendas começou. O que é a terceira era de marketing com venda que eu chamo hoje? A venda, ela vai acontecer marketing para vender. É isso que vai acontecer, marketing para vender. E o marketing tem que se transformar em uma comunidade para te comunicar com as pessoas e estar linkado à tecnologia, à inteligência artificial, porque, gente, a coisa vai mudar, a questão de mão de obra está mais difícil e se tu não preparar para isso, não existe empresa que tenha lucratividade se não existe venda, né? E a venda organizada está cada vez mais difícil tu conseguir fazer a entrada de leads ou de clientes com atendimento. Todo mundo quer pressa, não é? Pô, se eu te chamar em 3 minutos e não responder, eu chamei o outro, eu já pego o outro. E verdade. Já se foi. É isso aí, tecnologia, né? É verdade. Vamos ver o que vem aqui. Você foi campeão de vendas várias vezes. O que te colocava na frente dos outros vendedores? Olha aí que legal. Esforço, né? Eu, sinceramente, é esforço. Aí Como é que o pessoal descobriu que foi campeão? Onde é que tá escrito? Pois é. Esforço, assim, né? A gente teve alguns meses muito bons, né? Que venda é aquilo, tu começa do zero todo mês, né? Mas eu brincava eu tinha um colega que é um muito bom vendedor, mas óbvio, exceção, né? Chegava às 9 horas, 11 horas, fechava um contrato de 100 mil e ia para casa descansar.
Eu não tinha essa sorte. Tchê, eu chegava às 6h30, 7h e prospectava e ligava e batia de porta em porta, muito batia de porta em porta, muito, gastei 2, 3 sapatos batendo e até ser promovido e ter um cargo mais né, mais de gestão. O que era tu vendia na época, a empresa? Quando eu fui de porta em porta, eu trabalhava vendendo já internet, cloud, firewall, né, na área de tecnologia. Show. Então é uma área mais complexa, né? Tu vai vender... E eu comecei, Rodrigo, visitando o mercado PME, que era o mercado de pequenas e médias empresas, né? E eu chegava com o slide pronto lá e o pessoal te recebia na mesa, assim, não tinha tempo pra ti, né? Então eu aprendi muito ali nesse mercado. E nem vai ouvir muito da tecnologia, ele quer saber qual a dor. E funciona, e conecta. E o cara, não, mas é que o meu roteador não conecta, né? Então aí que eu aprendi a fazer as respostas certas, né? Fala pra nós aí uma aula agora ali, de uma dica de comunicação de venda pro PME, com o pequenininho. Como é que o cara tem que se comunicar? Olha, acho que a primeira coisa é tu entender o que o cliente de fato quer, né? Então, a gente chegar lá, ser humilde, né? Acho que quando a pessoa é humilde e se apresenta educadamente, não tem como ser mal recebida, né, Rodrigo? Então, acho que pro pequeno e médio empresário, a gente tem que entender, primeiramente, que o tempo dele é muito valioso. É o cara, às vezes, ele que vende, ele que paga as contas. Ele faz tudo, né? Ele faz tudo, né? E não é por mal se ele não para, toma café numa mesa e nos atende da maneira que a gente gostaria ou merecia, né? A gente tem que se adaptar. Às vezes eu cansei de vender o cara no balcão ali, falando com o cliente, eu ali, tudo bem, o senhor deseja, o senhor não quer, né? E não esquecer, né? E lembrar dele sempre. O senhor me disse aquele dia que o senhor queria, talvez, eu anotei aqui, o senhor pode conversar comigo hoje de novo, o senhor ficou de pensar, né? Eu acho que essa insistência, esse carinho, essa insistência, né? Tem um ex-chefe meu que fala a seguinte frase: venda é relacionamento. E eu acredito muito nisso, né? As grandes vendas que eu fiz nunca foi na primeira visita, Rodrigo. Sempre foi tudo bem, não ser aquele vendedor que tá só interessado na venda. Tu querer algo mais, querer saber o problema dele. Às vezes até recuar. Isso aqui que eu vou te vender, ele não vai te atender. Mas o fulano lá, ele consegue te atender. Ou tudo certo, né? Porque daí tu ganha um amigo, né? A pior coisa é tu vender uma faca para quem não quer cortar. Sabe que eu fiz um vídeo, acho que ontem sobre isso. Que legal. Não adianta tu fazer... Bateu bem o que tu falou ali. Não adianta tu querer fazer a venda, porque o que vale é o produto. Se tu for bom de venda, mas tu entregar um produto podre que não vai servir para aquele cliente, tu já não vai ter mais um amigo, tu não vai ter um cliente, tu já perdeu. Tu pode ter feito a venda na hora, mas depois, né? E isso que a maioria, às vezes, do vendedor, ele empurra, né? Empurra qualquer coisa e vai bem o que tu falou aí agora mesmo. Verdade. E o problema disso é que o que eu acho, tá? Na minha experiência e com vários amigos vendedores também, eu tomava esse cuidado, mas o pessoal, na ânsia de bater uma meta, na ânsia de ganhar aquela comissão, força a venda. E aí tu te incomoda o resto da vida, né? Porque o cara vai te ligar, vai te incomodar, tu vai ter que cancelar uma venda. E hoje, assim, a maioria das empresas, quando cancela uma venda, tem é negativado ali, né? Então, é um problema pro futuro. Tu resolve na hora tua comissão ali, mas depois é um problema pro futuro. Boa, né? Isso é bom pro pessoal ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Você teve algum momento em que você pensou em desistir? E o que te segurou nessa questão no negócio, no estar empreendendo? Sim. Olha, desistir eu nunca pensei, sinceramente, assim, mas já fiquei bem desanimado, né? Então, o que me segurou basicamente foi o apoio da família, assim, não, calma, tu tá no caminho certo, tu é competente, vai dar certo, isso é só uma fase, né? Isso aí a família me ajudou muito, os amigos também, por óbvio, né? Porque tem momentos que parece que tudo é errado e tu, mas onde é que eu tô? Eu sou muito burro, só eu que não tô certo. Eu olho o Instagram, todo mundo de carro importado passando e eu com as duplicatas para pagar um bolo lá. Tá errado alguma coisa, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, nesse mundo que eu tenho aprendido, como é o mundo da fantasia, cara. Tu olha para um cara, o cara, nossa, esse cara tá voando, né? Tu vai ver, o cara tá devendo até as calças, tá só aparecendo. E a maioria, assim. Por isso que eu digo para as pessoas, não acredita que a grama do vizinho é mais verde, não vai nessa, porque a vida real é outra coisa. E é o que eu tento entregar hoje na internet. Eu poderia estar iludindo as pessoas, mostrando meus vídeos de milhões, eu vou te ensinar como tu viralizar, vou fazer... Mas é que não é fácil viralizar, não é fácil tu conseguir. Então, eu não quero vender ilusão, mas é muito mais difícil. Eu tenho um grande desafio do cara comprar o meu livro, entender que o livro vai fazer ele crescer na empresa, que ele vai conseguir... ter resultados verdadeiros, sem promessa, sem falsa. Eu acho que isso é o meu grande desafio hoje, entregar a verdade, não usando ilusão, é o grande desafio que eu tenho hoje no mundo do digital. Porque eu não quero ir para o mundo digital entregar ilusão, eu quero para o mundo digital entregar a verdade, que é o que eu prego, que eu faço, que realmente vai dar resultado.
Mas é um desafio complicado. É um desafio, todo mundo quer a pílulazinha mágica, né? Tu vai amanhã, resolve a tua vida. Tá, Mas não funciona, né? Não funciona. vai funcionar e não adianta. Distribuir saúde no Brasil é um desafio. Qual foi a maior barreira que tu enfrentou nesse setor aí? Concorrência, com certeza, né? Concorrência, assim, a gente procurou aumentar o portfólio, aumentar o leque, né? Para se tornar competitivo, comprar mais de fábrica, aumentar a quantidade de volume, né? E aí tu pega uma concorrência barra nosso governo aí, né? Tipo, que aí... Se o político não atrapalhasse, não já estava bem, né? eu sempre falei pro meu sócio, aqui é just in time, é sem estoque. Vamos tentar... Porque o estoque vence, ele é um problema. E quase ninguém mais hoje faz estoque, cara. Tá muito complicado. E eu vou te dizer que eu fiz umas 4 ou 5 vezes, todas eu errei. Eu comprei um produto que sai muito para nós. Eu comprei a um valor, por exemplo, eu comprei a 20 porque estavam pagando 24. Ele fez a 20, eu fui lá e botei um horror no estoque, enchi o estoque daquele produto. E daqui a um pouco apareceu a 18. No outro mês venderam a R$16,90. E aquele produto não saía mais, porque o meu preço estava defasado, né? E eu estava com uma... Teve que queimar a ponta negativa. Tive que queimar o estoque, né? Então, eu tenho muito... Claro que a gente tem que ter o mínimo, né? Para atender o cliente com mais urgência aí, né? Mas aquela... duas coisas que são ego. Estoque é ego, faturamento é ego, né? Então, o faturamento é mais ainda, né? Isso é... Então, é nesse sentido aí. Eu acho que... E a concorrência, por quê, Rodrigo? Porque hoje tu concorre com players, né? Que compram grandes, né? 2, 3 milhões e estão num estado onde a tributação é muito mais baixa que o nosso, né? Então, a gente aqui paga 17, eles conseguem fazer por 12, tem os incentivos que a gente aqui não tem, né? Então, a gente tem essa concorrência desleal. E no medicamento, em si, 1 centavo na terceira casa faz uma baita diferença, né? Que legal. Como tu equilibra os 2 negócios tão diferentes e ainda mantém um padrão de qualidade? Antes tu fala os 2 negócios e aí tu diz como tu equilibra eles aí. Obrigado. Primeiro é a Hospilive, né? Uma distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. A gente trabalha vendendo para todo o Brasil, graças a Deus, e até para Tabatinga. O que é o primeiro? Vende os medicamentos? E materiais hospitalares. Ah, tá. São para hospitais, é isso? Para hospitais, para universidades, prefeituras. Mas o que é mais ou menos o material? O material é de paracetamol, dipirona, atadura, gaze, seringa, compressa. É um contexto geral, remédio, tudo. E a gente abriu bastante o leque esse ano aí, tá? Então, a gente está com várias representações fortes aí. A gente trabalha nesse sentido aí, vendendo para órgãos públicos e órgãos privados, né? Sempre escalando e procurando... nosso diferencial hoje, o que é? É dar um atendimento personalizado para o cliente. Então, ele vem até nós, a gente ouve a demanda. Não tem a marca que ele quer, a gente vai atrás de outra marca, responde a cotação, né? É ágil nas respostas, né? Porque os grandes players, muitas vezes, eles querem volume, né? E deixam esse cara lá esse cara que me interessa. Esse abandonado, eu abraço ele e dou um beijo nele. É isso aí. E o segundo negócio? O segundo negócio, a UpWT, a gente trabalha com tecnologia, né? Onde a gente fundou a empresa, começou basicamente... Ela era oriunda de trabalhar com M&As, né? Então, a gente era parceiro de algumas empresas que elas estavam comprando negócios de tecnologia, precisavam ter um laudo de ativos, a gente gerava esse laudo e passava para auditoria para ter um aval, né? A empresa surgiu assim. Aí veio toda essa politicagem para lá e para cá, a compra de negócios diminuiu bastante, né? E a gente entrou no setor de conectividade, né? A gente representa hoje a Amigo Internet em todo o Brasil, aí. A gente tem uma parceria grande com ele, né? Não é exclusivo, eles têm outros canais de venda, com certeza, empresa daquele porte, mas a gente é um deles e, graças a Deus, tá rampando para cima, batendo meta de venda, bem valorizado, graças a Deus, ajudando muitas pessoas, elas também nos ajudando, graças a Deus, tudo certo. Muito legal. Nós estamos na finaleira, na reta final, até tinha outra aqui que eu ia perguntar, mas eu vou pedir para te deixar a tua mensagem para essa câmera aqui que é toda tua, o que tu quer transmitir para as pessoas aí? Acho que eu vou repetir uma frase que eu já falei para ti, Rodrigo, que estabilidade não existe, tá? Então, há momentos ruins, momentos bons. O sucesso ele não é comprado, ele é alugado e o boleto ele vence todos os dias. Obrigado, Rodrigo. Esse corte tá bom para largar. Bom. E para finalizar, eu vou te dar aqui então para te levar. Como é que é o nome da patroa? Fernanda. Dona Fernanda. Então tu leva a Dona Fernanda. 10 anos, né? Isso então, aí. Vinícola Cainelli, nosso grande parceiro. Que categoria. Tá aqui entregue para ti, então, levar a fazer uma média com a Dona Fernanda hoje. Então, ou amanhã, né? Véspera do feriado. Isso. Depois da manhã, véspera do feriado, já faz uma média com a Dona Fernanda. Tá bem. Te agradeço então pela participação. Muito show. Agradeço a todos que tiveram, espero ter ajudado também a muitos que ouviram e estão assistindo nosso programa. E encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.